E aí, beleza? Hoje, o que eu quero ensinar para vocês? A gente já aprendeu que códigos são escritos, eles são programados, né? Aplicações elas são programadas, então você escreve o que ele deve fazer e depois o computador vai se comportar baseado naquilo que você programou, naquilo que você escreveu. Tá, mas onde que eu escrevo isso? É num caderno? É num computador? É num computador, tá? E aí existem alguns programas que vão facilitar você a escrever códigos mais rápidos e mais eficientes. Então, um desses programas que eu gosto muito, é um dos mais usados no mercado, é o Visual Studio Code, tá? Eu vou deixar o nome na descrição e você pode acessar no Google, buscar e baixar sem segredo nenhum. Bom, dentro desse Visual Studio Code, que é o que está aberto aqui na tela já para vocês verem, você vai criar pastas e arquivos, né? Geralmente você cria um projeto e você coloca dentro de uma pasta todos os arquivos relacionados a ele. Por exemplo, eu vou criar um Netflix. Eu crio uma pasta chamada Netflix e os arquivos dentro. Aqui, por exemplo, eu vou colocar aula 1 e eu vou criar alguns arquivos dentro. O Visual Studio Code ele já te ajuda, né, na criação de arquivos, então basta você clicar aqui, colocar um nome, vou colocar aqui de início, e aí eu tenho que colocar o ponto e a extensão. Não vou entrar em detalhes do que é extensão, mas você tem que basicamente colocar ela depois do nome do arquivo, ponto, e aí vai ser a sua extensão. No caso, HTML. Por que HTML? Porque os browsers, que eu já expliquei, os navegadores, Google Chrome, Mozilla, eles leem código HTML, né? Então pode-se dizer assim que é uma linguagem de programação que a gente vai estar utilizando aqui para front-end, com HTML. HTML pode rodar em aplicativo? Pode. Pode rodar em TV? Pode. Pode rodar em videogame? Pode. Você consegue rodar HTML dentro de qualquer navegador, de qualquer sistema, tá? Então, acho que todas as empresas que têm alguma coisa de tecnologia, elas têm coisa em HTML. Então, vocês aprendendo HTML, vocês vão conseguir ter relevância no mercado de trabalho. Beleza. Como que eu escrevo códigos HTML? O computador, ele entende coisas de formas diferentes da gente, né? Então, a gente chama de códigos, palavras que o computador ele entende e tem algum comportamento baseado naquilo. Dentro do HTML, existem também os códigos, eles são escritos por tags. Então, tags são palavras, são códigos que vão estar dentro dessas flechinhas aqui. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma tag HTML. Essa aqui é uma tag HTML. Toda tag, ela se abre e ela se fecha, para mostrar para o computador que você encerrou aquele código. Então, basicamente, para fechar, você coloca uma barra e você coloca o mesmo nome da tag que você abriu. Beleza. Todo código HTML tem que estar dentro de uma tag HTML. Beleza. Agora, como que eu faço, por exemplo, um site igual ao Facebook? Bom, eu vou colocando elementos que podem ser elementos tanto visuais quanto elementos interativos. O que são elementos interativos? Elementos interativos é, por exemplo, o Google ele tem uma barra de busca. Ali o usuário consegue interagir com o site do Google? Consegue, através daquela barra de busca. Ele pode digitar coisas ali, ele pode apagar coisas ali. Agora, a imagem que aparece do Google, o usuário consegue interagir com ela? Não, ela é só um elemento visual. Então, dentro desse código HTML que a gente está desenvolvendo aqui, eu vou codificar um elemento visual, que seria, por exemplo, um parágrafo de texto, que ele é escrito dentro de uma tag P de parágrafo. Então, eu vou escrever aqui, bem-vindo, por exemplo, e vou salvar. O que eu coloco dentro da tag do parágrafo é o texto que vai ser escrito naquele parágrafo. Bom, aqui eu já coloquei então um elemento que é o parágrafo, né?
eu vou estar falando bastante coisa, código, elemento, talvez você não vai pegar de primeira. Fica tranquilo, anota, releia, uma hora você vai estar craque em saber o que é uma tag, o que é um elemento. Então eu vou explicar de novo. Tags estão dentro dessas flechinhas aqui. Toda tag que abre tem que ser fechada. E existem tags que são visuais, por exemplo, um parágrafo. E aí dentro do parágrafo você escreve o texto que vai estar no seu parágrafo. Beleza, agora tem tags que são elementos, né, escrito em forma de tags, que são interativos. Por exemplo, aquele campo de busca do Google. E como que na programação aquele campo é chamado de input. Então eu crio aqui uma tag input, tá? Uma tag input. E aí eu fecho essa tag aqui. Input. Beleza. Salvo. E aí eu tenho mais um elemento interativo ali da barra do Google, né? Que é o botão de pesquisar. Então, a tag, o código relacionado a botão é escrito pela tag button. Pesquisar. Beleza. Salvei. Aqui eu posso salvar apertando um Ctrl S. Ele já salva a alteração do arquivo. Tá, beleza. E agora como que eu faço para visualizar esse código que eu fiz? Como que eu faço? Programei, acabei de programar aqui. Programei o quê? Um parágrafo bem-vindo, um campo e um botão de pesquisar. Está programado. Vai estar em tela. Como que eu faço para visualizar esse código? Como eu faço para rodar esse código? Bom, é simples. Você clica com o botão direito aqui, copy path, abre o seu navegador e você vai colar ele na barra de busca. Mas, antes de eu fazer isso, eu quero que você entenda uma coisa. Quando as pessoas elas nascem sem roupa, elas nascem nuas, né? Então, às vezes, você fala, nossa, você espera que um bebê, que bebezinho lindo, aí você vê um bebezinho com uma roupinha, uma touca, um sapato, aí é um bebezinho já com estilo, né? É um bebezinho bonito ali, estilizado e tal. Porém, quando ele nasce cru, certo? Aqui a gente desenvolveu o código somente os elementos, a gente não colocou estilo neles. Então, quando a gente visualizar isso, vai parecer um pouco estranho, mas são os elementos crus, são os elementos sem estilos, vazios. Então, vamos abrir o nosso navegador. Aqui eu estou usando o Google, o Google Chrome, né? Vou colar aqui o código, o path que eu copiei, vou dar um Enter. E voilá, tá aí. Esse foi o código que a gente desenvolveu e a gente consegue visualizar isso, né? Agora, nas próximas aulas, a gente vai aplicar estilos a isso. Vai deixar isso de uma forma bonita. Talvez até parecido com o Google, né? A gente pode até desenvolver já uma página do Google, que aí vocês conseguem visualizar que o que vocês estão aprendendo é realmente coisas que vocês já utilizam até. Vocês podem até falar para os seus amigos e familiares, olha, desenvolvi o Google. É claro que tem muitas funcionalidades a mais, mas visualmente a gente consegue fazer isso de uma forma bem fácil até. Bom, então é isso. Até a próxima aula.